Correção, PET 1, terceira semana, matemática, geometria. Mais uma vez aqui nós vamos falar sobre poliedros e corpos redondos, ou políginos e não políginos. Quando eu mandei uma introdução para vocês, eu disse exatamente isso. Se estiver escrito polígono, vocês consideram poliedros. E se caso esteja escrito poliedro, consideram políginos. Alguns livros trazem políginos, outros poliedros. Mas o conteúdo é o mesmo. Então vamos lá. Na orientação aos pais, ele pediu que para compreender a diferença entre poliedro e um corpo redondo. Nós fizemos algumas atividades e agora nós vamos à correção. Ele quer aqui também analisar as propriedades comuns e diferentes entre figuras tridimensionais. Uma figura tridimensional, ela precisa ter altura, comprimento, largura. E é por isso, é aquilo que não fica rente. Porque quando nós estamos tratando de uma figura plana, nós temos aqui, ó, eu peguei um rolo e abri. Ele ficou rente à mesa, ele é plano. Com vocês em sala de aula, quando nós havíamos começado esse conteúdo, eu peguei com vocês uma caixinha assim de sabonete e abri. E ainda perguntava, fecha ou não fecha? Lembram disso? Pois é. Então, olha aqui. Eu tenho aqui uma outra caixinha, né? Porque aquela foi pro lixo, que eu cortei todos os lados. Então, nós temos outra caixinha aqui, ó. Abrindo essa caixinha, assim, ela é uma figura plana, ó. Se eu colocar ela aqui na mesa, ela vai ficar rente à mesa. Mas se eu montar os seus lados, ó, ela vai ser uma figura tridimensional. Por quê? Porque ela não vai ficar rente a nenhuma superfície plana que eu colocar. Ela vai sobrar, ela vai ficar acima. Se ela vai ficar acima é porque ela tem altura, largura e comprimento. Tá? Na verdade, comprimento, né? Porque comprimento é de saudação. Então, nós temos aqui, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, e na página 26, então vamos lá, página 26, fala assim, atividades. A professora Zuleide levou para a sala diferentes sólidos geométricos e pediu aos alunos que observassem. Em seguida, dividiu a sala em 2 grupos e propôs que cada um escolhesse um para a equipe adversária. Cada equipe teria de responder à pergunta. Ao ser lançado sobre uma superfície plana, este objeto escolhido rola ou não rola? E aí, de acordo com a atividade, o que acontecer é o seguinte, se alguém pegasse um cilindro, ia jogar ele à mesa, ele ia rolar ou não ia rolar? Ele ia rolar. Por quê? Porque ele é um corpo redondo. Se pegasse um cone, ele ia rolar ou não ia rolar? Ia rolar, porque ele é um corpo redondo. Uma esfera, eu não tenho aqui uma esfera agora. Mas se a pessoa pegasse uma bolinha, ia rolar ou não ia rolar? Ia rolar. Então, olhando aqui, deveríamos marcar aqui os 3 objetos que rolariam. Então, o cilindro, o cone e a esfera. Aí tá assim, quais figuras tridimensionais você acha que rolam e por quê? E aí nós temos, vou repetir, cilindro, esfera e cone. Porque tem faces curvas ou arredondadas. Curvas, arredondada. Curvas arredondadas. Ó, se fosse uma esfera, também arredondada e ela ia rolar, tá? Então, a resposta é cilindro, esfera e cone. Porque tem fases curvas ou arredondadas. Na outra questão, tá assim, quais não rolam e por quê? O que não rola?
Não rola o cubo não rolaria. O paralelepípedo não rolaria. Um bloco também não rolaria. Um retângulo, algo retangular também não rolaria. E eu tenho aqui, ó, um paralelepípedo também, ó, não rolaria. Por quê? Porque tem faces planas. Se eu jogar isso aqui, rola? Não, não rola. Por quê? Porque ele não tem nada nele arredondado que facilite esse rolar. Então, nós temos aí paralelepípedo, cubo, uma pirâmide não tem aqui, mas a pirâmide daí não rolaria, e um bloco que também não rolaria, tá? Continuando, nós temos a próxima questão que diz assim: para responder estas perguntas, pegue objetos na sua casa que tem o formato dos sólidos acima. E aí eu coloquei uma caixa de sabonete, pasta dental, uma carteira de bolso, tá? Uma caixa de remédio, uma caixinha, qualquer caixinha de colocar miúdos, essas bugigangas, né? Anel, brinco, uma caixinha. E esses não rolam. Veja o quadro abaixo para fazer o que se pede. Circule os grupos. Agora, para circular os grupos, ou seja, separar aquilo que rola daquilo que não rola na imagem que você tem acima. E para colocar aquilo que não rola, rolinho de papel higiênico, rolo de macarrão ou massa de pastel, um funil, né? Se você em casa tem o hábito de comprar aquelas casquinhas para fazer, de tomar sorvete ou para fazer algum tipo de cartucho de amendoim, agora foi festa junina, ou para comer pipoca, também tem tudo isso, né? Que você pode usar para colocar aí nos seus materiais que rolam ou não rola. Até chapéuzinho de festa de aniversário, né? Então, passando, nós temos analise os sólidos na página 27. Analise os sólidos geométricos e separe-os em grupo de acordo com as semelhanças e as diferenças observadas. Explique quais critérios para formar o grupo. O que eu fiz? Eu enumerei todos, de 1 a 7. Quando eu enumerei, eu coloquei lá assim, ó, coloquei os grupos. Eu fui enumerando todos e fui colocando o que é e por quê. Olha, separe as diferenças e a semelhança. Aí eu coloquei cilindro, esfera, cone. 1, 5 e 7 rolam. Depois eu pus 3, 2, 3, 4, 6. Não rolam. Que foi cubo, paralelepípedo, bloco, retangular e a pirâmide. Pois não rolam. Então eu separei entre os que rolam e os que não rolam. Ah, eu fiz diferente. Eu enumerei números pares, os que rolam, e ímpar, os que não rolam. A seu critério. Ele não sugeriu, ele só pediu para você separar os semelhantes dos diferentes e explicar por que você separou daquele jeito. Então vamos lá. Questão de número 3. Faça a questão abaixo. Ao chegar do supermercado, a mãe de Omar pediu para que ele a ajudasse a guardar as compras. Omar notou que produtos e até mesmo embalagens lembravam formas geométricas espaciais que ele havia aprendido na escola. Antes de guardá-las, resolveu associar cada uma aos seus formatos,
e agrupá-las de acordo com suas características. Como ele pode ter feito essa separação? Justifique o critério usado por Omar para fazer esses agrupamentos. Então, nós poderíamos fazer assim, suponhamos que o Omar tinha lá uma caixinha de leite, né? Pasta dental, sabonete, papel higiênico, os rolos de papel higiênico, e aí ele foi separando. Então, como o Omar poderia ter feito essa separação? Ele pegaria todos aqueles que são poliedros juntos e os corpos redondos separados. De acordo com a mercadoria que a mãe comprou aí no mercado, tinha refrigerante, a latinha de refrigerante. E aí é considerado corpos redondos. Então ele ia separar em blocos diferentes. Então ficaria um bloco para corpos redondos e outro para poliedros. E assim termina a nossa terceira semana de matemática PET 1.